Hoje você vai entender de uma forma didática e prática como usar o diagrama de Ishikawa. O que é o diagrama de Ishikawa? Ele também pode ser conhecido como o diagrama de espinha de peixe ou até mesmo o diagrama de causa e efeito. Essa é uma ferramenta de gestão que você vai utilizar lá na fase P, na fase do planejamento lá do seu PDCA, para poder encontrar a causa raiz de problemas que talvez ou não estejam muito claros ou você desconhece. Então, toda vez que você tem uma não conformidade, um problema, uma situação indesejada e você quer encontrar os motivos, você pode utilizar essa ferramenta do diagrama de Ishikawa. E eu tenho certeza que, muito provavelmente, não te contaram que ele poderia ser utilizado na fase P do planejamento. Por isso que é importante você acompanhar pessoas que realmente entendem de gestão e fazem gestão na prática. Essa ferramenta ela tem esse nome porque ela foi inventada pelo engenheiro químico Ishikawa. Esse engenheiro japonês ele foi muito importante na fase do boom da indústria automobilística japonesa, que era aquela fase que o Japão estava saindo pós-guerra, tudo era realmente limitado e as empresas precisavam produzir com eficiência, lucratividade e qualidade. O Ishikawa ele desenvolveu diversas ferramentas e ele é com certeza um dos maiores nomes quando nós falamos de controle de qualidade. Essa ferramenta ela leva em consideração 6 tópicos diferentes. Esses 6 tópicos foram apontados como os maiores causadores de problema dentro das empresas e por isso eles devem ser levantados. É claro que, dependendo da sua situação, nem todos os tópicos você vai ter ali, vai estar contemplado, tá? Mas, com certeza, um deles pode ser a causa raiz do seu problema. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo real de um caso de uma empresa que nós prestamos consultoria. Mas o que isso significa, Matheus? Bom, se você não sabe, a nossa empresa ela presta consultoria, treinamento e mentoria na área de gestão. Se a sua equipe precisa de maior eficiência e, consequentemente, aumentar a lucratividade e a entrega de resultados, o nosso site está aqui na descrição, você pode entrar em contato conosco. Os 6 tópicos que você deve levar em consideração são esses, tá? Nós até brincamos e chamamos de mamamá mememé, que é máquina, material, mão de obra, método, medida e meio ambiente. Máquina envolve os equipamentos e ferramentas usadas, máquinas mal calibradas, por exemplo, ou com defeito, podem causar falhas. Isso dentro da indústria, por exemplo, de metalurgia, a gente pode estar falando de fresa, torno, CNC, ou em outras indústrias nós podemos falar, por exemplo, de esteira, embaladeira, reatores. Se eu estou falando da indústria de produção de vídeo, a máquina que eu estou utilizando, a lente, a iluminação, tá? Até mesmo o fone, se eu estou falando de atendimento de telemarketing, todos os equipamentos que são utilizados dentro da rotina do trabalho. Material, refere-se a matérias-primas e insumos utilizados. Materiais de baixa qualidade podem comprometer o produto final. Tá? Então aqui, se eu estou falando, por exemplo, da produção de alimentos, a farinha, o trigo de baixa qualidade, ou uma madeira, o metal, o papel, tá? Tudo que eu utilizo como matéria-prima, se eles têm baixa qualidade, eu posso estar interferindo na minha qualidade. Mão de obra envolve habilidade, capacitação e motivação dos colaboradores. Equipes despreparadas ou desmotivadas podem cometer erros. Então, como está a sua equipe? Eles foram treinados? Eles foram habilitados a estar desenvolvendo aquele trabalho? Método refere aos processos e procedimentos utilizados. Problemas podem surgir de métodos mal definidos ou ineficientes. Então, aquela forma de padronização que eu criei para a minha operação é a melhor forma? Tá? Muitas vezes nós fazemos um procedimento de trabalho na teoria e quando isso vai para a prática, ele acaba sofrendo algumas interferências porque nós não levamos em consideração todos os aspectos ou, na teoria, é um pouco mais difícil de você conseguir compreender tudo que pode ser encontrado na prática. Então, atualizar as padronizações de trabalho ou até mesmo, se eu estou falando aqui um caso de método muito relevante, por exemplo, na contratação de pessoas, qual o método que eu estou utilizando para contratar as pessoas? Isso foi um caso, por exemplo, de uma empresa que estava passando por grandes problemas de turnover. Muitas pessoas estavam entrando e saindo precocemente da empresa, então o método de contratação deles estava equivocado.
Medida relaciona-se à precisão e consistência das medidas. Medidas imprecisas podem resultar em variações indesejadas. Então, a forma que eu estou colocando ali como parâmetro, ela é a medida mais ideal que eu deveria considerar. Isso eu posso falar de grandezas físicas, como por exemplo, quilometragem, corrente, voltagem e muitas outras, tá? Mas, por exemplo, nós tínhamos dentro de uma frota de logística um veículo A e o veículo B. Eles percorriam frotas diferentes, mas com a mesma quilometragem, né? Algo em torno de 30 quilômetros. Só que o veículo A gastava muito mais combustível do que o veículo B. Se nós levarmos em consideração apenas a quilometragem que os dois percorriam, essa questão ficava mascarada. Por que o A consumia mais do que o B? Mas o A passava por engarrafamento, subia morro, enquanto o B apenas transitava em estradas. Isso faz com que o B realmente tenha ali um consumo menor do que o A. Mas se eu considerar apenas a quilometragem, eu estou ali colocando uma medida errada para o meu parâmetro. Meio ambiente inclui as condições físicas e ambientais, como temperatura, iluminação e ruído, que podem afetar a produtividade. Tem um livro da Toyota que fala que eles fizeram uma fábrica num país tropical, né, ali na Ásia, e tinha muito mosquito. E esses mosquitos constantemente atrapalhavam a operação, né? Então eles ficavam ali o tempo todo brigando com aqueles mosquitos. Isso, é claro, atrapalhava na produtividade. Isso é uma causa de meio ambiente. Quando nós já estamos com todos os itens relacionados, nós podemos colocar dentro do nosso diagrama. Ele funciona dessa forma aqui, tá vendo que ele se assemelha a uma espinha de peixe? É justamente por isso que ele leva também esse nome de diagrama de espinha de peixe. Uma vez que nós identificamos os tópicos, nós podemos colocar aqui as causas, tá vendo? Então, em máquina, quais são as causas de máquina? Eu coloco aqui nessas esferinhas, né, nessas bolinhas. Quais são as causas de material? Eu também aplico aqui nessas bolinhas, tá? Então, tá vendo que dessa forma eu consigo colocar todos os meus parâmetros de uma forma que fique visual. Eu consigo visualizar melhor o meu diagrama e colocar melhor também as minhas causas e estudar tópico a tópico. Eu vou aqui agora a um exemplo prático, que é o seguinte. Nós tínhamos um cliente que é uma indústria de biscoitos ou bolacha, chame como você quiser, que eles estavam enfrentando um problema que os biscoitos eles estavam ficando esfarelados, eles estavam quebrando precocemente, né? Então chegava no momento de embalagem, o biscoito ele já estava ali todo quebrado dentro do pacote. Tá? Como que nós podemos fazer o estudo disso? Foram levantados alguns tópicos e nós começamos a trabalhar aqui então. Por exemplo, dentro de método, qual o procedimento de manuseio? Isso pode ser um manuseio inadequado no transporte do biscoito, pode fazer com que ele se quebre, né? Então as pessoas estavam manuseando bruscamente e o biscoito acabava ficando quebrado dentro do pacote. Revisar e padronizar os procedimentos de manuseio para garantir que os biscoitos sejam transportados com cuidado. Máquina de embalagem desajustadas que aplicavam muita pressão nos biscoitos. Então a máquina estava ali, por exemplo, dentro da embalagem, jogava com tudo dentro da caixa, por exemplo. Tá? Isso faz com que o biscoito acabava ficando quebrado. Solução: realizar manutenção e ajustes regulares nas máquinas de embalagem para evitar a aplicação excessiva de pressão. Medida: falta de controle de qualidade para verificar a resistência de biscoitos. Solução: implementar um sistema de controle de qualidade que inclua testes de resistência nos biscoitos antes da embalagem. Então aqui o parâmetro de qualidade deles era tamanho, se o biscoito estava na cor correta, se o sabor estava ali, era de acordo com o sabor que eles estavam programando. Tá? Então dessa forma eles não tinham o controle de resistência do biscoito. Meio ambiente: condições de umidade inadequadas no ambiente de produção que podem enfraquecer o biscoito. Controlar a umidade do ambiente de produção para manter o biscoito em condição ideal. Material: ingredientes de baixa qualidade que resultam em biscoitos mais frágeis. Solução: selecionar fornecedores de ingredientes de alta qualidade e realizar testes de qualidade nos materiais recebidos. Mão de obra: exemplo, funcionários sem treinamentos adequados para manusear os biscoitos delicadamente. Solução: oferecer treinamento regular aos funcionários sobre as melhores práticas de manuseio dos biscoitos. Então foram esses tópicos que foram levantados para poder encontrar a causa raiz desse problema. Qual foi então a conclusão desse nosso problema? A empresa, a princípio, acreditava que o problema estava no transporte, no manuseio do pacote de bolacha, mas isso não se comprovou. Para que você faça um estudo
e seja realmente eficiente, você deve levantar tópico a tópico e trabalhar separadamente. Porque se você levantar mais de um caso de uma só vez, você pode acabar mascarando a verdadeira causa raiz. Nós encontramos o problema no material, ou seja, no fornecedor de farinha. O que acontece? O departamento de compras encontrou um novo fornecedor de material. Esse novo fornecedor ele era mais barato e ele tinha as mesmas especificações. Foi feito um teste então com esse novo fornecedor. Em baixa escala as coisas iam bem, funcionava, o produto tinha realmente a mesma qualidade. Mas quando isso ia para uma escala maior, aí que o problema começava a acontecer. O material não tinha a mesma eficiência que o material do fornecedor anterior. A solução foi então voltar para o fornecedor anterior. Dessa forma, as bolachas acabaram não quebrando mais com tanta facilidade quanto quando utilizavam o outro material. Percebam a importância de se estudar tópico a tópico, e se você tiver alguma dificuldade para conseguir visualizar tudo de uma vez só, peça ajuda, tá? Então dessa forma nós envolvemos a produção, nós envolvemos o pessoal de qualidade, de engenharia, o pessoal de compras, tá? E só assim a verdadeira causa raiz pode ser encontrada. Eu espero que esse exemplo tenha te ajudado. Eu deixei links extremamente importantes aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link, você vai poder baixar o diagrama de Ishikawa e utilizar aí na tua empresa, isso de forma grátis. O segundo link, nós temos a nossa formação em liderança. Essa formação ela tem foco sim em liderança, mas também em ferramentas de gestão. Então, se você quer se tornar um bom líder ou até mesmo entender mais de práticas de gestão, é nesse curso que você vai encontrar. Tem ferramentas como essa do diagrama de Ishikawa explicada em aulas, mas também tem muitas outras ferramentas. E o último link é o link da nossa empresa. Assim, você poderá conhecer os nossos produtos e serviços. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e até a próxima!